Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou, né? Essa é a parte 2 do vídeo do Neymar, né? A parte 1 ficou mais com a questão da idolatria, né? Da parte técnica, da parte emocional, né? Eu diria, de todo o processo que o Neymar teve no Santos, né? Dele ter ido à Vila, enfim, ficou tudo com essa parte lúdica. Nessa segunda parte eu vou deixar mais para as coisas extracampo do Neymar, não só do Neymar, mas que envolve SAF e Santos também, né? Essa tríade aí de assuntos, Neymar, Santos e SAF. Vamos começar com o primeiro tópico disso, que foi a carta que o Laor deu ao Neymar, ao senhor Neymar, em 2011, autorizando ele a negociar com o Barcelona. O Barcelona é esse que a gente enfrentara no Mundial de Clubes do mesmo ano. Por mais que você tenha a autorização do presidente, foi uma facada nas costas, né? Convenhamos. Foi uma facada nas costas, porque... Ok, ele não está errado, talvez, do aspecto legal por ter essa carta, mas fica uma coisa... uma mancha, né? Uma mancha nesse processo todo, porque há números que falam que a negociação chegou em 88 milhões de euros, o Santos recebeu 17, assim, não, ficou longe da metade do valor, sabe, não foi uma coisa 50-50, não foi, o Santos recebeu mais por outros jogadores do que pelo Neymar, recebeu mais pelo Rodrigo, recebeu mais pelo Gabigol do que pelo Neymar. Além do fato, assim, a gente está até excluindo o fato de ele ter jogado vendido, e eu pessoalmente só excluo esse fato porque ainda assim ele jogou com vontade, né? Não foi apático, assim, o Santos como um todo foi, né, claro, assistiu o Barcelona jogar, mas o Neymar, dentro do que pôde, ele fez, inclusive na sequência, né, em 2012 e 2013, no restante de 2011, né, que estava foi no final de dezembro o Mundial, depois ele jogou a Vera, não teve problema com isso. Mas assim, fica aquela coisa, né? Poxa, foram 88 milhões, a gente recebeu 17. Fica uma manchinha, né? E aí muitas pessoas vão falar assim, mas isso aí é culpa do Neymar, do senhor Neymar, não do Neymar Júnior, né? Galera, vamos lá, né? O Neymar, ele é de 92. Em 2011, se minha matemática não falha, ele tinha 19 anos. Com 19 anos, você decide as coisas, você decide o que você faz. O Neymar não estava na casa dele com o Davi Luca, e o senhor Neymar chegou lá e falou, olha, Neymar Júnior, a partir de tal ano você estará no Barcelona. Não foi assim. Provavelmente o Neymar sabia também. Olha, filho, a gente vai negociar com tal time, tá bom? Tá bom. Porque aí você exclui o Neymar Júnior de 19 anos de um processo que foi importante. A saída do Neymar foi importante em vários aspectos, né? Técnico, econômico, né? Moral, inclusive. Então, assim, foi um processo que não foi legal. Não foi legal a maneira que foi conduzido, né? Porque em dado momento, claro, a gente vai ponderar isso agora, que ou ele saía naquela janela ou ele saía de graça. Depois de na metade da Copa, né? Ele jogaria a Copa convocado pelo Santos e o Santos perderia ele de graça. Só que o ideal seria que ele fosse vendido pelo valor cheio, né? Ou que ao menos o Santos ainda levasse um pouco mais, porque o Santos oficialmente, por ele, Neymar, levou 17,5 milhões de euros. E aí mais algumas variáveis, né? Prioridade em 3 jogadores da base, teve a questão do amistoso, que acabou nem rolando, né? E o do Brasil, né? E ficou por isso mesmo. Inclusive nem esse dinheiro ele recebeu porque acho que era o Modesto Roma na época. O presidente tinha até uma data limite, né, para marcar o amistoso, senão o Barcelona tinha que pagar uma multa. E ninguém notificou o Barcelona, ninguém cobrou na justiça, perdeu-se o prazo para reclamar e vida que segue. Então assim, claro, essa parte do Neymar nem tem culpa em si, né? Mas você vê como o Santos perdeu, assim, dinheiro, sabe? E era um dinheiro importante. Naquela época, a dívida do Santos não era tão grande assim, né? E
E o Santos foi lesado nesse processo, né? A gente tem que falar a verdade, né? O Santos foi lesado nesse processo. E aí tem muita gente que fala que o senhor Neymar, deveria comprar o Santos, né? Partindo do princípio que eu já sou contra a SAF, mas que isso aí vale um outro vídeo, que eu sou contra a SAF, eu fico pensando em algumas coisas que vale, algumas para ele especificamente como o próximo item que eu vou citar, mas também para outros que eventualmente forem comprar o Santos, né? Um dia. O Neymar, ele tem muitas notícias com problemas no fisco espanhol, né? Ou seja, ele devia muitos impostos ao governo espanhol. Tem uma matéria do dia 30 de setembro em vários sites, mas eu peguei aqui como referência o Globo e o El País, mas assim, o El País do Brasil. Mas tem vários sites que se você dá um Google aí, tem muitos jornais que fizeram essa reportagem, essa matéria. Falando que ele devia 228 milhões de reais pro fisco da Espanha, né? E eu fico pensando, né, como vai ser no Santos isso, né? Vai ficar essa questão de dever impostos no Santos? Porque a partir do momento que você vira uma SAF, você tem várias obrigações a cumprir. Obrigações essas que também é de uma pessoa física, né? Mas que ele optou por não. No Santos, ele pode optar por não cumprir a da pessoa jurídica. Ele pode optar, não estou falando nem que ia e nem que não. Mas ele pode optar por não cumprir, né? E aí eu fico pensando, tá, se ele que não, segundo a matéria, não pagou impostos e afins, né, não fez isso como pessoa física, por que ele faria como pessoa jurídica? O que me garante, né? Teve até uma foto polêmica na época que ele estava devendo o imposto e ele pousou não, né? Ele fez uma pose numa Ferrari, né, num carro de luxo que ele tinha comprado, enfim. Então, eu fico pensando assim, como seria esse tipo de questão no Santos? Por mais que seja o senhor Neymar, não o Neymar Júnior, né? Como é que ia ser? Né? Eu tenho essa dúvida. E aí já partindo para outro ponto de SAF, né? E aí já abrange um contexto geral de quem for comprar o Santos. O Santos, diferente do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, com todo respeito a esses times, que são times grandes, o Santos, ele por si só já tem uma renda, um poder de faturamento muito grande com a sua categoria de base, diferente desses três times. Por exemplo, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, eles precisaram passar por um investimento financeiro para que eles primeiramente retornassem à primeira divisão, e aí, quando eles retornassem à primeira divisão, eles começarem a ganhar títulos para que aí sim vendam jogadores para ter o lucro de quem comprou, entre outras formas, né? No Santos, a categoria de base do Santos trabalha tão bem feito, e o Santos tem tanta grife nessas suas categorias de base, que o cara não precisa ser campeão aqui. O Rodrigo saiu por 45 milhões de euros. O Marcos Leonardo vai sair por uma bolada também, o Ângelo também. O tanto de jogador que a gente vendeu, né, ao longo desse período, o próprio Neymar, 88 milhões de euros. Então, assim, quem me garante que quem comprar o Santos vai fazer um projeto esportivo para o Santos, né? Porque o cara que vem comprar um clube brasileiro, ele está pensando em vender jogador. É o único jeito que ele vai ganhar, vai ter renda. Vai ter a renda da televisão e tal. Mas assim, não é um time global que pode ganhar. O Santos, claro, é conhecido no mundo todo, mas assim, ele não tem uma marca global hoje forte como tem os times europeus. Que se ele for para a Ásia, vai lotar estádio na Ásia, enfim, né? Os times brasileiros, num todo, têm um teto de reconhecimento, né, hoje em dia. E quem vir comprar o Santos não vai ter, vai ter esse teto, né, baixo, né, nessa questão. Diferente do que comprar um time europeu. Então é claro que o time brasileiro vai ficar em segundo plano, no caso o Santos, né? E aí, a que ponto, como é que vai ser? Vai ter projeto esportivo? Vão passar esse jogador da base do Santos já para o time que ele tiver também na Europa? Como é que vai ser? Vai ser só uma questão de mudar o dinheiro de bolso? Vai só pagar uma questão aqui para ter o fluxo de caixa?
que vai ser do Santos SAF, né? Eu tenho minhas dúvidas, por essas e outras que sou contra o Santos ser SAF. Já adiantando uma opinião de um próximo vídeo. Então, assim, eu tenho dúvidas do projeto esportivo. E falando especificamente do pai do Neymar, que agencia jogadores, né? O pai do Neymar é agente de jogador. Como é que vai ser essa relação? Ele vai ter interesse em fazer o que o Neymar fez, o Neymar Júnior fez no Santos? Ou seja, deixar o jogador aqui 3, 4 anos e vender depois? Essas vendas vão ser vendas iguais às do Neymar, que esperou um ano para sair, né? Não estou falando nem que ele fez de proposta, mas assim, esperou um determinado limite e aí fez algo pelas costas do clube. É até difícil falar, né? Porque foi pelas costas oficialmente. Será que vai ter essa questão, assim? Lembrando, esse vídeo é só de questões extracampo, né? Dentro de campo, o Neymar é um ídolo gigantesco do Santos. E tudo isso que eu tô falando é tudo de fora do campo, né? Eu tenho receio, tenho dúvidas. Eu não tenho garantia de que o senhor Neymar, vai fazer um projeto esportivo pro Santos ser campeão de Libertadores para valorizar os seus jogadores. Tendo em vista que o Santos não precisa disso para valorizar os seus jogadores, entendeu? Diferente do Botafogo, Vasco, Cruzeiro, eles precisam ser campeões, né? Os jogadores precisam estar ali em uma evidência máxima para poder vender. Porque não tem a grife do Santos, né? Grife de base do Santos. Apesar de ser de time tão grande também, né? Só que o Santos não precisa ser campeão para valorizar esses caras. Para valorizar esses meninos. Então quem vier, independente agora de ser o Neymar ou não precisa fazer o Santos ser campeão. Não precisa, né? E é isso que me preocupa do Neymar, do senhor Neymar, ou qualquer outra pessoa vir comprar o Santos. Essa é a minha questão. Por mais que você coloque cláusulas de investimento mínimo por ano, que seja, ainda assim não é garantia de projeto esportivo, é garantia de investimento, que não necessariamente é um projeto esportivo. O PSG, ele tem investimentos altos, mas não tem um projeto esportivo, por exemplo, né? Então uma coisa não está ligada à outra, embora pareça, né? Até depende uma coisa da outra, mas não estão ligadas, não estão atreladas, né? Uma não significa a outra, né? E eu tenho essa dúvida, né? Ficou essa questão. Lembrando que a SAF, né, até a do Botafogo, inclusive, o do John Textor, ele tem tido alguns problemas com a resolução central de execuções, né? O que seria isso? A reclamação dele era assim: a justiça determinou que tem uma lista de pessoas a receber e o Botafogo repassa essa quantia para pagar essas pessoas que estão numa lista. Só que a pessoa que está em 20º da lista pode entrar com uma ação na CBF ou na justiça, enfim, e passar as pessoas que estão na frente. Então, se cada um for fazer isso, né, vai ser uma guerra de liminares, de ações, e que aí vai para o espaço a lei da SAF, né? Porque senão como é que o Botafogo faria para comprar, para pagar todas essas dívidas, né? Isso é o que o John Textor alega. Também é uma preocupação minha, né? Por exemplo, isso no Santos seria como? Como seria isso? Claro que as dívidas não são do mesmo tamanho, a gente tem características de dívida, né? A médio e curto prazo e tal. Mas como isso seria feito no Santos? Eu tenho dúvidas, eu tenho restrições. Do Santos ser uma SAF, do Santos ter dono e principalmente desse dono ser o senhor Neymar. Dito isso, obviamente, claro que torço, espero que volte em campo, né? Que ele volte e ganhe muitos títulos, consiga bater o teto de top 10 ídolos da história do Santos, que eu acho que infelizmente ele não está, porque eu acho que a geração de 60 domina essa lista, né? Não tem como deixar alguém que foi bimundial pelo Santos abaixo do Neymar. Eu acho que não tem como. Mas minhas questões são essas, assim, eu acho que tem muitos pontos para que o Santos não vire SAF, embora tenha essa dificuldade financeira, né? Eu tenho um vídeo do canal do Jorge Igor que ele fala que o Santos não tem o direito de recusar ajuda, né? Até concordo, dito o balanço e as contas do clube, mas eu acho que a gente não chegou no nível que precisa vender o clube a esse ponto, né? Que a gente precise chegar nesse extremo. Eu acho que com uma gestão competente o Santos consegue voltar a brigar por título sem ser SAF e trazendo o Neymar de volta um dia, que eu acho que é o ideal. É o que eu faria se eu fosse presidente do Santos
tivesse essa condição, não seria SAF e mesmo assim planejaria tudo para que o Neymar volte. O que você pensa? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, Santista. É nóis.